Irmãos, boa noite, tudo bem? Hoje nós vamos dar início a essa série de estudos, né? Homem, pecado e salvação. Você que está chegando hoje aqui, nós acabamos, de encerrar uma série intitulada Quem é Deus? Então nós focamos por vários meses nas definições, nos textos bíblicos, das conjecturas teológicas sobre quem é Deus. Encerramos algum tempo atrás e hoje então estamos iniciando esta nova série intitulada Homem, Pecado e Salvação. E hoje nós vamos dar um start apenas, tá? É apenas um início. Eu estou feliz porque você veio, se interessou pelo tema, que nós queremos entender melhor isto. O que a Bíblia fala sobre o homem, sobre o pecado e sobre a salvação também. E eu quero começar esse tempo lendo um texto de Eclesiastes 7:29, que fala sobre o homem, e é só para a gente dar um start aqui mesmo no nosso estudo, tá bom? Mas eu vou ler em várias versões. Na projeção tem ali a Nova Tradução Linguagem de Hoje. Mas se você abrir sua Bíblia em Eclesiastes 7:29, provavelmente você tem uma versão diferente desta que está aparecendo aí na tela. Eu vou ler algumas aqui, talvez uma delas seja a que você tem em mãos. Mas, por exemplo, a versão do Almeida, Revista e Atualizada, traduziu dessa forma: eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Aquela versão do Almeida, Revista e Corrigida, traduziu assim: vede, isto tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, mas ele buscou muitas invenções. A tradução da NVI: assim cheguei a esta conclusão, Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. E essa versão que está aí, como eu disse, a Nova Tradução Linguagem de Hoje, queria que você lesse junto comigo. Vamos lá, juntos? Tudo o que aprendi se resume nisto: Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Não é a intenção expor o texto de Eclesiastes capítulo 7, mas se você ler o capítulo todo, você vai ver que está falando das complexidades do ser humano, como que o homem vive entre a questão da justiça, da impiedade, e como que ele tem lidado com isso. Mas nós queremos estudar com a igreja acerca do homem, do pecado, da salvação, e é provável que nós vamos gastar até o final do ano nisto. Até porque nós não fazemos isso toda quarta-feira, porque esta série é intercalada com uma outra série de estudos sobre as bem-aventuranças, que o pastor Rubem deve começar na próxima semana. Mas na teologia sistemática, esses temas são doutrinas. Aliás, teologia sistemática o que é, Teologia sistemática é quando você pega a Bíblia e você então a divide em sistemas, Então a gente percorre a Bíblia tentando ver assim, o que a Bíblia fala sobre homem, por exemplo. Então, não é pegar um texto bíblico e se aprofundar, mas pegar todos os textos que falam sobre o homem e verificar o que diz, ou sobre pecado, sobre salvação, sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, coisas assim. Então, existem tópicos chamados pontos da teologia sistemática, e esses 3 temas são chamados na teologia sistemática de antropologia, por causa do termo grego anthropos, que é homem, na língua grega. A doutrina do pecado é chamada de hamartiologia, ou se a gente lê no português mesmo é amartiologia, porque o H no português nunca tem som, mas é por causa do termo grego. O termo grego, embora seja transliterado amartia, é hamartia, E a salvação é a doutrina chamada soteriologia, porque tem a ver com o termo grego soterion, que é salvação, Lembra que quando a gente fala aqui no Brasil, da cidade de Salvador, na Bahia, quem nasce em Salvador, na Bahia, tem alguém que nasceu em Salvador, na Bahia aqui?
Como que se chama o cidadão, né, que nasce em Salvador da Bahia? É soteropolitano. E por quê? Por causa dessa palavra, soterion, que tem a ver com salvação, com salvador, né, e coisas assim, tá? Então, hoje eu quero apenas introduzir esse assunto, tentando mostrar a relação que existe entre esses três conceitos: o conceito do pecado, do homem e da salvação. Para isso, nós vamos nos concentrar no relato de Gênesis 3, de 1 a 10, nós vamos ler aqui a princípio, mas na verdade é Gênesis 3, de 1 a 21, é quase todo o capítulo inteiro de Gênesis 3, mas eu quero ler nesse momento para recordação, eu sei que você conhece, mas só para a gente recordar os versículos de 1 a 10 de Gênesis capítulo 3. Isso porque eu entendo que para a gente pensar em homem, pensar em pecado e pensar em salvação, nós precisamos voltar à origem disto. O que a Bíblia fala sobre a origem do homem, a origem do pecado, a origem da salvação. Então nós temos que voltar ao relato de Gênesis. Então Gênesis 3, de 1 a 10, diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus diz? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Em Gênesis capítulo 3, esses três assuntos que nós estamos falando aqui, eles se entrelaçam. O homem, que foi criado para se relacionar com Deus, ele acaba caindo no pecado. O que nós acabamos de ler é o relato dessa queda. Deus cria o homem. Se você ler o relato de Gênesis capítulo 2, aparentemente antes da mulher ser criada, a ordem foi dada ao homem, dizendo que tem uma árvore que não poderia tocar naquela árvore, não podia comer daquela árvore, né? O tocar parece que é um acréscimo depois, né? Não sei se talvez o Adão, para manter a mulher longe daquela árvore, diz: mas nem toca nela, né? Porque o que nós temos em Gênesis 3 é a mulher conversando com a serpente. Mas ao que parece pelo relato de Gênesis, a mulher não recebeu essa ordem de Deus. A ordem foi dada ao homem. Porque antes que ela fosse criada, se você ler Gênesis 2, você vai perceber que a ordem já foi dada ao homem, depois que ela é criada. Então, provavelmente, como a gente brinca do telefone sem fio, né? Fala uma coisa, o outro fala outra coisa, né? Então, parece que o Adão não passou a informação correta, né? Até porque não resolveria também. Mas ele passou assim a informação, dando uma ordem a mais, né, de não tocar, e ela reproduz isso quando ela responde à serpente. Então o homem ele é criado para se relacionar com Deus, ele cai no pecado, e quando há esta queda, aqui já há o início de um processo de salvação em favor do homem. Porque a nossa tendência é sempre pensar que depois, quando vem as orientações dos sacrifícios, né, ou até depois, né, quando Cristo vem à terra, é que então se tem salvação. Mas na verdade, em Gênesis 3, já tem a salvação. Deus já tem a providência, Deus já sabe o que fazer, né? Mostrando que Deus não foi pego de surpresa. Que quando o homem pega, não há uma desorganização nos projetos de Deus, né? E Deus já sabe o que fazer. Então, lá no Éden, o pecado fez com que o homem saísse do seu lugar. O que acontece em Gênesis 3 é como que, quando você
um pai e uma mãe, obviamente, você tem uma criança pequena, você diz assim, ó, fica aqui um pouquinho que eu vou ali. E aí você vai ali, você volta, cadê a criança? Sumiu. Então, o que acontece em Gênesis 3 é que Deus cria o homem, cria a mulher e coloca esse homem e essa mulher num lugar. E diz, olha, vocês precisam viver aqui, cuidar, dominar, enfim, né? E aí, Deus vai e volta, porque diz que Deus, ele vinha na viração do dia para conversar com o homem. Não era pelo menos sentida uma comunhão, uma presença permanente. E Deus sai e volta, quando ele volta, cadê o homem? Ele não está mais naquele lugar. E por isso que Deus vai dizer, onde é que você está? Não que Deus não soubesse. Mas assim, é a didática do texto, né, da cena. Deus está dizendo, onde que você está? Porque você não está onde eu te deixei. Essa que é a questão. Então, com isso, nós precisamos entender é que Deus estava seguindo a sua rotina. Deus continua sendo Deus, como a gente sempre canta em algumas músicas que a gente faz aqui, né? Deus continua sendo Deus. É o homem que sai do seu trajeto, é o homem que se esconde de Deus. E Deus então está perguntando, onde é que você está? Então, lá nas suas origens, o pecado é justamente isto. O pecado, ele tira o homem do lugar onde Deus gostaria que o homem estivesse. Então, sempre o pecado será isto. O pecado mexe com o ser humano. E ele não só mexe fazendo o ser humano se sentir culpado. O pecado, ele mexe com o ser humano no sentido de que ele remove o ser humano do lugar onde Deus o colocou. Ele impede o ser humano de fazer a vontade de Deus. Isso é profundo, né? E aí então Deus mesmo, ele começa a fazer o resgate do ser humano e todo o processo de restauração de uma queda, onde tudo foi afetado e todos fomos afetados. Depois que você vai lendo o que nós não lemos aqui, né? A partir do versículo 11, você vai ver que tudo foi afetado, né? Paulo vai dizer depois em Romanos que a natureza foi afetada por causa do pecado do homem. Então, mas Deus já começa um processo de restauração, de resgate desse homem. Isso deixa evidente, então, a missão de Deus. Qual é a missão de Deus? Hoje em dia nós falamos muito em missões, né? A igreja às vezes fala, não, a igreja é uma igreja missionária, nós queremos fazer missões. Mas muitas vezes nós não entendemos que a missão da igreja precisa ser a missão de Deus. E nem sempre a igreja consegue entender, quando se fala em missões, o que é a missão de Deus. E ela pode se confundir, porque muitas vezes missões na igreja pode se tornar uma campanha, pode se reduzir a um projeto, uma vontade de fazer a igreja crescer, igrejas se multiplicarem. Às vezes a meta de missões é arrebanhar gente para o nosso gueto religioso, né? A gente sempre acha que todo mundo está errado, nós estamos certos. E às vezes missões se reduz a isso. Mas nós não compreendemos o que significa de fato a missão de Deus. A missão de Deus é resgatar o homem do pecado. E muitas vezes nós temos missionários, vamos dizer assim, profissionais, né? Que se dizem vocacionados para isso, chamados para isso, pagos para isso inclusive, que fazem de tudo, menos resgatar homens do pecado. Não consegue tirar a pessoa do pecado. Faz missões, né? Viaja, dá relatório, muitas vezes consegue até congregar pessoas, mas não consegue entender qual é a missão de Deus, qual é o papel da igreja, do missionário, do pastor, do cristão em geral. Nós precisamos estar alinhados com Deus para resgatar o homem do pecado. Não é envolver a pessoa aqui na igreja, né? Porque às vezes a gente se engana. A pessoa chega e fala, nossa, que igreja legal, tem muita coisa para fazer. Então você começa a envolver gente nesse turbilhão aqui, né? E começa a fazer coisa. Aí você vê a pessoa por aí fazendo alguma coisa. Olha que benção, a pessoa é nova na igreja, está trocando a torneira que estava pingando. Mas ela pode trocar a torneira e nunca ser resgatada do pecado, se nós não entendermos a missão. Esta é a missão de Deus.
Deus não tem interesse nenhum que a pessoa troque torneira na igreja, né? O interesse de Deus é tirar essa pessoa do pecado. Não é lotar uma igreja. Não é promover cultos alegres, festivos, iluminados, né? Mas a intenção de Deus é resgatar pessoas do pecado. Nós precisamos entender isso. Então, quando nós olhamos para Gênesis, capítulo 3, nós percebemos como esses assuntos se relacionam. Como que o homem, como que o pecado e como que a salvação estão entrelaçadas, né? Um assunto tem a ver com o outro. Então, o que eu quero fazer hoje aqui é passar algumas lições de Gênesis 3, até de uma forma rápida, mas assim, para a gente ter um início aqui, para a gente pensar nesse assunto aí, tá? Espero que você consiga ler ali. É só uma tentativa de combinar as cores, né? Do que está na imagem de fundo com a letra, a cor da fonte ali. Mas a primeira lição que nós aprendemos em Gênesis 3 é que o pecado ele causou uma ruptura entre o homem e Deus. Versículo 8 vai dizer que quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Nós precisamos compreender que o homem foi criado por Deus. É uma criação de Deus. Se você ler Gênesis 1 e Gênesis 2, você vai perceber que tem dois relatos da criação, não é? Que se você ler algumas críticas por aí, vão dizer que é totalmente contraditório, que não faz sentido nenhum, que parece uma colagem, porque o capítulo 1 já falou que o homem foi criado, e depois, capítulo 2 vai dizer de novo que ele foi criado, né? É uma falta de compreensão dos relatos bíblicos, mas na verdade Gênesis 1 é um relato de como a ordem da criação se deu, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, o que Deus foi criando, dia após dia. Capítulo 2 já está preocupado em dizer qual é a relação de tudo que foi criado com a glória da criação, que é o ser humano. Então, há um foco em descrever como Deus criou o homem primeiro, criou a mulher depois, né? Então, Deus cria o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Dentro do relato de Gênesis, o homem não é um animal racional. O homem é uma criação especial de Deus. Não é alguém assim que está um pouquinho acima de qualquer criatura de Deus. Mas é mais que isso. Tudo que foi criado é para Ele. É Ele que domina sobre tudo. De forma que se diz que o homem é a glória, a coroa da criação de Deus. Deus cria um mundo para o homem. Cria um mundo para o homem dominar. O homem não é um elemento a mais dentro o ato criativo de Deus. Deus vai criando, criou o homem também, né? Sobrou tempo, né? Então ficou lá, adiantou bastante a criação, né? Então Deus teve um tempo ocioso, falou vou criar o homem também. É interessante, criar alguém semelhante a mim, então vamos jogar ali. Como se eu estivesse pintando um quadro e sobrou um tempinho, deixa eu inventar uma outra coisa aqui. Aí vai lá e pintou. Não. Deus criou o homem porque Ele queria criar o homem. E que tudo que Ele criou tem a ver com o homem, com o ser humano. Tem essa relação. E quando entra o pecado no mundo, há uma ruptura. Que o homem, sendo criado à imagem de Deus, semelhante a Deus, ele não é só criado por Deus, mas ele é criado para Deus. E ele tem ligações com Deus. Ele se comunica com Deus. E ele tem harmonia, sintonia, conexão com Deus. E quando o homem resolve desobedecer, há uma ruptura. Essa comunhão é quebrada. De modo que de lá para cá, existe uma propensão do ser humano de fugir de Deus. O ser humano está em constante fuga de Deus. Por isso que todas as nossas ações missionárias, evangelísticas, precisam levar em consideração isso. Por mais que as pessoas falem de Deus, dizem que creem em Deus,
falam que estão buscando a Deus, mas na verdade a tendência do ser humano é fugir de Deus, não quer aproximação com Deus. E não é por qualquer tipo de antipatia ao ser de Deus, é porque o homem tem na sua natureza o pecado. Essa foi a constatação que Isaías fez, né? Isaías 59, versículos 1 e 2, diz assim: vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Então o pecado causou essa ruptura entre homem e Deus. Esse é o nosso dilema, o nosso drama. Nós estamos separados de Deus por causa do pecado. Esse é o drama do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 7, né? O bem que eu quero fazer, se eu não faço, o mal que eu tento fugir dele, eu estou enlaçado por ele. Porque é um pecado que causou uma ruptura. E nós precisamos entender isso. O pecado causou uma separação entre nós e Deus. Uma outra lição que está aqui, em Gênesis 3, é que todo homem tem uma ligação necessária com Deus. Versículos 9 e 10 diz que chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus chamou o homem e o homem respondeu. E por que ele respondeu? Né? Falou: estou aqui. Porque ele tem ligação necessária com Deus. Ele foi criado por Deus e para Deus. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então quando Deus chama, ele responde. E quando Deus diz: onde que você está? Ele diz: eu me escondi porque eu estava nu, eu tive medo. Essa é a razão da fuga, de se esconder. Então o homem entende que ele foge, mas ele não pode fugir para sempre, porque existe uma ligação entre ele e Deus. Essa ligação ela é necessária, não tem jeito. Nós ouvimos recentemente palestra aqui que falava sobre isso, né? Que uma criança ela tem uma noção de Deus, ela busca Deus. Você encontra às vezes tribos muito distantes, que às vezes um missionário chega lá e nunca alguém teve acesso àquela tribo, mas aquela tribo tem algum tipo de adoração, algum tipo de culto, tem um senso de que existe uma divindade. Isso demonstra essa ligação necessária que todo homem tem de Deus. E essa ligação necessária faz com que o homem seja carente de Deus. Existe uma carência no homem por causa da ruptura que o pecado acabou causando, né? Então, o homem foi criado por Deus, ele não vai encontrar sentido na existência dele se ele não viver para Deus. Esse é o drama do homem. Enquanto ele está perdido por aí, ele não encontra sentido. Quando ele de fato tem, ou passa a ter uma relação com Deus, a sua vida faz sentido. Daí então é importante fazer a distinção entre o pecado e o pecador, que eu não sei se a gente consegue fazer muito bem essa distinção, né? É o pecado que causa ruptura com Deus, não é o homem por si só. E quando nós lidamos com gente, nós precisamos aprender a lidar com o pecado das pessoas, não necessariamente com as pessoas. Eu tinha um professor de teologia no seminário, que ele dizia assim: cuidado para que ao lavar a criança, você não jogue a criança fora junto com a água do banho, porque o que está sujo é a água, não é a criança. Então às vezes a igreja ela não sabe lidar com essas questões. Ela vê o pecado na pessoa, ela joga a pessoa fora, porque ela não faz distinção entre a pessoa e o pecado dela, entre o pecado e o pecador. E é fundamental fazer essa distinção. Entender que todo homem tem uma ligação necessária com Deus.
Mas o pecado entrou e rompeu. Mas este homem, ele responde. Se Deus o chamar, ele responde. Então a nossa tarefa é fazer com que a pessoa atenda o chamado de Deus, porque ela tem uma ligação necessária com Deus. Ela vem de Deus, ela volta para Ele, né? Então nós precisamos compreender isso. E uma última lição de Gênesis 3 a gente pode aprender aqui, é que Deus, ele sempre desejou salvar o homem. Sempre foi essa a intenção de Deus. Isso não vem depois. Não existe, né? Eu vi o irmão compartilhando aqui, né, da nora que larga do filho, que vai embora, mas agora está arrependida, que quem sabe podia voltar. Às vezes eu tenho a impressão que a gente acha que foi assim que aconteceu, né? Com Deus e com o homem. O homem pecou, então Deus falou assim, quer saber de uma coisa? Vamos divorciar. Nossa relação não deu certo, vai cada um para o seu lado. E depois o tempo foi passando, nasceu Moisés. Aí talvez o Moisés, né, deu uma ideia para Deus, Deus podia, né, salvar esse povo, né? Aí Deus resolve então fazer uma proposta de reconciliação. Gente, isso não existe. Não foi assim. Deus, desde quando o homem escorregou na casca de banana e caiu, Deus já estendeu a mão para ele levantar. Deus não ficou com raiva do homem, dizendo assim, estou chateado com você. Vou esperar aí um tempo. Quem sabe umas décadas, uns séculos. Se você me convencer que você mudou, eu vou estender a mão para você. Isso não aconteceu. A graça de Deus, ela existe desde quando o homem pecou. Essa mania que nós temos de dizer que o Novo Testamento é o testamento da graça, é o tempo da graça. O Novo Testamento era o tempo da lei. Gente, cuidado com essas generalizações que nós fazemos. Que Deus sempre foi um Deus gracioso. Sempre foi assim. Se você ler o versículo 21, lembra que o homem diz que se escondeu de Deus porque estava nu. Versículo 21 vai dizer, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Você sabe que Deus impôs castigo para todo mundo, né? Todo mundo entrou na roda ali, né? A serpente foi castigada, a mulher foi castigada, o homem foi castigado, a criação foi castigada, tudo foi castigado. Mas Deus não deixou o homem e a sua mulher nus. Não deixou. E aí nós temos esse sacrifício, primeiro sacrifício. Eles tinham feito folhas de figueira, né? Eles tentaram se cobrir pelos métodos que eles entenderam que era um bom método. Estamos num jardim, tinha uma folha grande ali, dá para fazer uma sainha, alguma coisa assim. Mas veja como o texto é extremamente didático. Diz que o Senhor Deus fez vestimenta de peles para Adão e a sua mulher e os vestiu. Deus estava dizendo, o que vocês fizeram está errado. O que vocês fizeram como providência para corrigir o erro não é suficiente. Eu vou fazer algo que é suficiente para aquele momento, né? O que ele pega? O animal é sacrificado, primeiro derramamento de sangue, com pele do animal faz então vestes para Adão e para Eva. Isso é simbólico, muito simbólico, né? Isso não está aí de graça. Isso está aí para dizer que Deus estava agindo graciosamente em favor do ser humano. Sempre alguém terá que morrer pelo pecado do homem, não é? Essa é a condenação do pecado, é a morte. E é isso que vai dar todo o pano de fundo para chegar em Cristo. Tem que vir o Filho e o Filho tem que morrer, dar a sua vida pelo resgate de muitos, né? Que é o que Jesus vai fazer. Então, a intenção primária de Deus não foi de condenação do homem, mas foi de salvação do homem.
Ponha isso na tua cabeça. Eu não sei quem nos educou a olhar para Deus como um velhinho com a testa franzida que está lá no céu chateado com a gente, querendo pegar a gente na esquina, né? A Bíblia não relata Deus dessa forma. Deus é muito justo, Deus é muito severo, mas Deus é extremamente gracioso. Quando o homem, primeiro homem que foi criado, a imagem e semelhança de Deus, foi criado para a glória de Deus, quando este homem peca, talvez nós lendo, nós estamos mais decepcionados com Adão e com a Eva do que Deus. Deus estende a mão para eles, faz vestimenta para eles e age com graça. A intenção primária de Deus não foi de condenação, mas foi de salvação. Entenda que Deus quer salvar. Deus não quer condenar. Essa não é a intenção de Deus. Deus sempre quis salvar. Ele quis salvar Adão e Eva, ele permanece querendo salvar a todo homem do seu estado de pecado. Se conforte com isso. O seu filho, o seu marido, sua mãe, o seu pai, o seu sobrinho, que você tanto ama e que não está salvo ainda, você pode às vezes orar e dar essa impressão de que todo mundo está querendo que ele se salve, menos Deus, né? Mas inverta isso. Deus está querendo que essa pessoa se salve. Deus quer salvar essa pessoa. Isso já é um fator facilitador, né? Que você está fazendo uma obra que Deus já quer muito antes de você. 1 Timóteo 2, 3 e 4, Paulo vai dizer que isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus, né? 2 Pedro 3,9, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Nós somos preciosos aos olhos de Deus. O ser humano é precioso aos olhos de Deus. Deus está tentando resgatar as pessoas, não condenar as pessoas. E nós, como igreja, precisamos ter esta visão. Por isso, concluindo aqui, é importante a gente se aprofundar em cada uma dessas partes. No homem, no pecado e na salvação. E a gente entender que se nós entendermos bem quem é o homem, como que Deus criou o homem, para que Deus criou o homem, se nós entendermos o que é o pecado, como é que o pecado se estabeleceu na raça humana, se nós entendermos a salvação, por certo, nós vamos mudar o nosso jeito de ver a vida, as coisas, e o nosso jeito de fazer a nossa missão, tentando alcançar pessoas que estão perdidas por aí. Eu quero encerrar hoje com esse texto, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, que diz que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Pensa nisso. Paulo estava dizendo que Deus em Cristo estava. E Ele estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Porque o pecado causou uma ruptura lá atrás. E Deus não estava lançando em conta os pecados dos homens, né? Não estava jogando na cara dos homens os seus pecados, mas querendo reconciliar. E Ele fez mais que isso, Ele nos confiou a mensagem da reconciliação. Se eu e você não passamos isso adiante, nós não estamos sendo fiéis ao que Deus fez. Porque Deus confiou às nossas mãos isso. A gente saber lidar com o homem, saber lidar com o pecado do homem e saber conduzir esse homem com o seu pecado à salvação que só Deus pode dar. Amém? Pensa nessas coisas. Daqui 15 dias nós retomamos, nos aprofundando, aí nós vamos ver um por um, né? Vamos começar pelo homem, né? A gente vai trabalhando dentro da Bíblia, o que a Bíblia fala sobre o ser humano. Vamos ficar de pé, quero orar com você, por você. Pai, nós te damos graças,
porque oportunidade tão boa que nós temos nesta noite de olhar para as origens, aquilo que a tua palavra relata acerca da origem do ser humano, do pecado do ser humano, da salvação para o ser humano. E nós, ó Deus, ficamos encantados por ver como que o teu plano é perfeito, como tu és um Deus gracioso, como o Senhor nos ama e como o Senhor tem a proposta de reconciliar o mundo consigo mesmo. Ó Deus, abençoa para que eu e cada um dos meus irmãos e irmãs aqui possamos nos associar ao Senhor nesta tarefa de reconciliar o mundo com o Senhor. Nós oramos, ó Deus, com gratidão por esse tempo aqui. E o fazemos em nome e por amor a Jesus. Amém e amém, Senhor.